Bem, pessoal, dando continuidade ao treinamento aqui sobre finanças pessoais, a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio. A gente falou na última aula sobre o planejamento, já falamos um pouquinho sobre os gastos, a gente vai voltar a falar sobre gastos ainda, mas para dar uma quebrada nessa parte de gasto, que é um pouco chata e tal, nessa parte de economia, né, o que a gente vai fazer para economizar, que é muito relativo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre material realmente que é importante para você estar aprendendo. Então o que acontece? Já falamos a parte do planejamento, depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo em cada item naquele planejamento que a gente mencionou, mas vamos falar um pouquinho sobre patrimônio. Existem dois tipos de patrimônio. O patrimônio que ele é um ativo para você e o patrimônio que ele é um passivo para você. Então vamos identificar o que é um patrimônio ativo e o que é um patrimônio passivo. Bem, começando pelo item mais simples e mais fácil de você verificar. O patrimônio que é um passivo sempre vai ser o teu carro ou a sua moto. Vamos botar aqui, carro e moto. Sempre será um patrimônio que será um passivo. Por que um passivo? Ele gera custos, né? Ele vai ter despesas sobre o que você vai estar falando. Então vai gerar despesa, ok? Não vai gerar renda. É um patrimônio que sempre gera despesa. Mas já eu preciso do meu carro para ir trabalhar todo dia. Eu preciso da minha moto para ir trabalhar todo dia. Com a moto eu economizo para poder eu estar indo trabalhar. Eu gasto menos, eu vou mais rápido. Ok, tranquilo. Mas não deixa de ser, dentro da sua base patrimonial, um passivo, porque ele vai gerar despesa. Mesmo você economizando, não andando de ônibus e tal, aquele negócio todo, mesmo assim está gerando para você um gasto. Não é? Concorda comigo? Eu sei que você às vezes bota 1 litro de combustível numa moto e anda 30 quilômetros. Com certeza você está economizando mais do que andar de ônibus. Não é sombra de dúvida. Você está usando a moto para trabalhar. Beleza, também sem sombra de dúvida. Está usando o carro para se deslocar e você não tem um gasto excessivo. Cara, tranquilo. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito do seguinte sentido. Não deixa de ser o passivo, porque vai gerar despesa para você. Você vai pagar IPVA, vai pagar seguro, vai pagar licenciamento anual, enfim, todas as taxas referentes àquilo. Aí entra o imóvel, que é a sua residência, independente se seja alugado ou não. Então vamos lá. O imóvel que é a sua residência, também vai lhe gerar despesa. Vai gerar também um custo para você. Então o imóvel que você utiliza, deixa eu só acertar aqui para ficar bonitinho, direitinho, ó. O imóvel que ele é para sua moradia, ele vai gerar para você uma despesa. Ah, Jean, mas poxa, se eu não tiver o imóvel, eu vou pagar aluguel. Beleza, também é uma despesa. Não é uma despesa o aluguel? Você morar? Se você tiver só imóvel, você não vai ter que pagar a manutenção do seu imóvel, também no alugado também você não paga. Enfim, mesmo assim, eu não estou querendo dizer que, eu estou querendo dizer que quando você tem o aluguel, teoricamente, você poderia estar juntando dinheiro para ter o dinheiro investido e pagar aquele aluguel e você não se descapitalizar. Se você tem um imóvel e ele é a sua residência, você está com o dinheiro imobilizado e que está gerando para você uma despesa, seja um custo de oportunidade, que é um dinheiro que está perdendo no tempo, que você não vai vender aquele imóvel, já que é a sua residência. Então, se você tem um imóvel que é a sua residência, que você vai morar ali 10, 20 anos, e sua intenção não é vender, você não pode falar que aquele imóvel está se valorizando, porque você nunca vai vender, aquele imóvel é teu. É claro que você pode vender lá na frente e mudar para uma outra região, comprar uma casa um pouco mais barata? Pode, mas isso é uma coisa muito particular. Tem gente que vai ficar 20, 30 anos morando na mesma residência e se aposenta morando ali, nunca vai vender aquele imóvel, nunca vai pagar aluguel, ok? Beleza, mas não deixa de gerar uma despesa para você. Anualmente, a cada 3 anos, a cada 5 anos, você vai ter que fazer uma manutenção naquele imóvel para você manter o seu ambiente, a sua vida naquele lugar. Botar uma pintura nova, fazer alguma coisa, enfim, vai ter os seus gastos sobre aquele imóvel naquela residência. Então, esses 3 itens aqui, que são os que as pessoas falam mais sobre se gera receita ou se não, cara, são passivos para você. Sempre vão gerar gastos para você. A gente fala, até o pessoal sacaneia, né? Fala que carro é uma segunda família, né? Que você vai ter despesa sobre o carro. E o que seria o patrimônio como ativo?
seria nada mais nada menos do que você ter um bem que te gere receita, ok? E quais são esses bens, né, que você pode gerar receita? Então, começando aqui, você pode ter um imóvel ou mais imóveis, um imóvel que te gera receita. Isso pode ser uma casa alugada, um kitnet alugado, vai te gerar receita. Então vamos lá. Opa, faltou um L aqui. Então o imóvel, ele pode te gerar receita. Então ele vai te gerar uma receita passiva, vai te gerar uma receita recorrente para poder você aumentar a sua renda. Então um imóvel como investimento, como patrimônio para te gerar renda, ele se torna um ativo e não um passivo. Entendeu a diferença? Ele sai daqui e vem para cá, porque aqui ele te gera receita em cima daquele dado. E quais são os outros dois ativos que você pode criar, e os outros três ativos, né, que você pode ter e que te gere, que seja um patrimônio e que te gere receita? Vamos lá. Sociedade empresarial, você ter uma empresa. Você ter uma empresa, um negócio, ok? Que ele é um patrimônio para você e ele te gera uma receita. Hoje a gente tem também alguns tipos de ativos que não são mensurados, que não são, como você fala assim, físicos, né? Que ele não está ali existente. Por exemplo, um site na internet que te gera uma receita recorrente de publicidade, que você pode ter, mas aí você vai ter que alimentar esse site de informação. Então, um site ele pode te gerar receita. Um canal no YouTube, que ele é um patrimônio para você porque ele te gera receita, você vai criando aquele, só que é um trabalho de longo prazo, assim mesmo como o site. Então, hoje, atualmente, né, existem outros tipos de receita com patrimônio, né, que ele vai se tornando um patrimônio da tua vida, porque ele vai gerando uma receita recorrente sobre aquilo e vai te dando ganhos indiretos. Viram negócios para você. Agora, outra forma que existe também é o fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Vou botar aqui, ó. Também te gera receita. Vou falar um pouquinho de cada um desses produtos aqui para você. E o outro produto, outro patrimônio que te gera receita são as ações. As ações também é um patrimônio que te gera uma receita. Vou falar brevemente de cada um e depois a gente vai esmiuçando uma em cada aula. Deixa eu pegar aqui o pilo preto. Então vamos lá. Ativo como um patrimônio imóvel. Primeiramente, já falei como você sobre imóvel. Seria um kitnet que você botou para alugar. Como é que você pode fazer isso? A gente vai fazer conta sobre esse assunto. Vai falar só sobre imóvel num outro vídeo. Então, o que seria um imóvel como receita para você? Aí você tem que ter um terreno, vai construir uma casa, enfim, vai fazer as suas melhorias para poder você auferir este resultado. Uma empresa, você montou um negócio, uma franquia, alguma coisa que você investiu um valor, aquilo se tornou patrimônio para você, tanto quando você coloca em bens e direitos no seu imposto de renda, você coloca a quantidade de cotas que você tem na sua participação societária como um patrimônio. Então a empresa para você é um patrimônio. E é um patrimônio ativo se ela te gera receita. Se você tem um site, por exemplo, e você tem anúncios vamos dizer, do Google AdSense no teu site, ele vai te gerar uma receita recorrente. Se você tem um blog, um site ou um blog, né? Vamos botar aqui, e você tem propagandas naquele blog, ele vai te gerar uma receita recorrente. Então ele também é como se fosse um negócio, desde que você estiver na pessoa física ainda. Chega no determinado momento que você pode ter uma pessoa jurídica respondendo pelo AdSense, respondendo pela forma de receita. Você pode ter um canal no YouTube, todas aquelas propagandas que passam no YouTube pode gerar uma receita. Ah, já é pouco, é $20, é $10, é 30, beleza, mas é um dinheiro que está entrando, é um dinheiro que não está saindo. É uma coisa que você faz e que está te gerando receita, tá entendendo o que eu quero dizer? Você gera conteúdo para outras pessoas, uma coisa que você detém um conhecimento e existe uma publicidade ali, se você fizer bem feito, existe uma publicidade ali e que te gera recurso. Depois a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo um pouco mais aprofundado. Fundo imobiliário.
que é um fundo imobiliário? Vou dar uma visão geral, bem rápida e sucinta para você entender. Por exemplo, quando você investe num fundo de investimento qualquer, o que é um fundo de investimento? É um local, é um CNPJ, né? Um negócio ali que está sendo gerido por um gestor. Você tem a figura do gestor que faz a gestão e você tem a figura do administrador que faz a administração do fundo. O que é essas duas partes? O administrador ele vai dizer quantas cotas você tem, qual o valor da cota, enfim, vai administrar contabilmente aquilo. O gestor ele vai comprar ou vender um título que faz parte dentro desse fundo. Então, por exemplo, você investiu lá R$1.000 em um fundo qualquer, ok? Você investiu, pessoa A. Aí você tem uma pessoa B que investiu também mais R$1.000. Uma pessoa B. Aí você tem uma terceira pessoa que investiu R$1.500. A terceira pessoa C, ok? Então, o patrimônio do fundo é composto por esses 3 cotistas, por exemplo, que juntos têm R$3.500. Então, um fundo de investimento, seja ele qual for, ele tem um patrimônio de todos os cotistas, ok? Que somados, nesse exemplo aqui, daria R$3.500. Quanto cada cotista teria de cota? Se essa cota tivesse valendo R$10, por exemplo, cada cota, então o cotista A ele teria 1.000 dividido por 10, ele teria 100 cotas. Vamos colocar aqui embaixo, em azul, a quantidade de cotas. Então o cotista A ele teria 100 cotas. O cotista B ele também teria 100 cotas e o cotista C ele teria 150 cotas. Cada cota no valor de R$10. Então, se o ativo financeiro que aquele fundo está investindo, o que ele pega aqui esse dinheiro? Ele pega esses R$3.500 e administra, coloca em diversos produtos. Colocando em diversos produtos, você distribui o risco, ok? E otimiza o resultado para todos os cotistas. Então, cada cotista vai ser remunerado pelo valor, pela quantidade de cotas que possui. Então, se o cara tem 100 cotas, as cotas estão R$10, ele tem R$1.000. Se a cota for para R$11, ele passa a ter R$1.100. É assim que funciona um fundo de investimento, ok? No caso do fundo de investimento imobiliário, como o próprio nome diz, é um fundo para comprar participação em imóveis, em negócios imobiliários. Então, quando você tem um fundo imobiliário, ele vai estar comprando participação de negócios imobiliários. Pode ser um shopping, pode ser como se fala? Uma laje corporativa, ok? O que é uma laje corporativa? É um edifício com diversos andares, cada andar é uma laje. A gente chama de laje corporativa. Pode ser uma laje corporativa, pode ser um galpão logístico, ok? Pode ser um hospital, pode ser uma cadeia de lojas que são agências bancárias. Então há diversos tipos, pode ser um hotel, há diversos tipos de fundos imobiliários. Então como é que funciona? Por exemplo, um edifício está avaliado em R$1 milhão. Então aquele fundo imobiliário compra aquele edifício por R$1 milhão, ok? E divide aquilo em R$1 a cota, R$1 a cota, ou R$100 a cota, ou R$10 a cota, enfim. Vou fazer um exemplo aqui, vai ficar mais fácil o cálculo. Divide aquele R$1 milhão para 1 milhão de cotas. Então, cada cota é R$1, ok? Vamos dizer que aquele edifício esteja todo alugado. Você alugou lá todo o edifício. Então, o edifício vale R$1 milhão. Você alugou o edifício, por exemplo, por R$100 mil. Você alugou o edifício todo. Aqui é dados hipotéticos, tá? Só vai ficar mais fácil a conta. Se a cota é R$1, quanto é remunerado por cota? Se o aluguel é de R$100 mil, você tem 1 milhão de cotas, 100 mil dividido por 1 milhão vai dar quanto? Vai dar 10 centavos, concorda comigo? É isso mesmo, 10 centavos. Então, cada cota vai ser remunerada em 10 centavos. Beleza? Então, se você tiver 10 cotas, quanto é que você ganha? Se você tiver 10 cotas, ok? Você vai ganhar R$1. Simples assim. Se você tiver 100 cotas, você vai ganhar R$10. Ok? Sendo cada cota
R$ 1 para você estar adquirindo, porque aquele fundo todo vale R$ 1. Entendeu como é que funciona? Da mesma forma, se juntasse você e mais 5 pessoas e você não tem dinheiro para construir uma casa sozinho, ok? Juntou você e mais 5 pessoas e construiu uma casa de 500 mil. Cada um entrou com 50 mil reais. Você alugou aquela casa por 5 mil reais, ok? Todo mundo, a sociedade daquelas 5 pessoas, perdão, se cada um entrou com 50 mil reais e construiu uma casa de 250 mil, por exemplo. Então, o que acontece? Alugou aquela casa por R$ 2.500. Então, você que entrou com 50 mil reais, ok? Tem que ganhar quanto sobre aquela casa? Isso é dividido 2.500 por 5. Vai dar quanto? R$ 500 reais para cada um. Então, daqueles 50 mil reais que você colocou, você faz jus a R$ 500 reais. Entende? Só que aqui é uma forma organizada. Se você juntar com mais 4 pessoas para poder fazer isso, para ter 5 na totalidade, aí você fica mais complicado. Um vai ter que administrar. E aí ninguém tem tempo para administrar essas coisas, concorda comigo? Ir lá, cobrar o aluguel, fazer tudo isso. Então, para isso que existe o fundo imobiliário. Você deixa que outra pessoa administre esse tipo de operação. Com isso, você vai ter um resultado sobre aquela locação. Basicamente é isso. A gente vai entrar mais aprofundado falando sobre isso em uma outra aula, falando só exclusivamente do fundo imobiliário, quando a gente falar sobre a parte de investimentos, e você vai entender o porquê que eu estou falando disso, tá? O porquê que eu estou falando sobre esse tipo de produto para você. Porque é um patrimônio. E aí a gente vai ver como é que a gente pode ter esse patrimônio na nossa vida e esse patrimônio gerar uma receita recorrente. Da mesma forma que a gente fala sobre as ações. As ações é um patrimônio, ela não é um investimento. É óbvio que muitas pessoas falam que é investimento, não deixa de ser, assim como um imóvel é popularmente dito como investimento, mas na realidade ele é um bem e um direito seu. Então, se ele é bem ou direito, ele é um patrimônio para a sua vida. Então, se ele é um patrimônio, as ações são um patrimônio, ok? E a pessoa que olha a ação como patrimônio, o que ela está fazendo? Ela está te gerando para você uma receita anual, que é o quê? Todos os proventos que aquela empresa pode pagar para os acionistas. Seja esse provento um dividendo, um juros sobre capital próprio, uma bonificação, enfim, qualquer tipo de provento que a empresa pague. Quando você compra uma empresa, concorda comigo que você está buscando ganhar dinheiro com aquele negócio que você está investindo? E como é que se ganha dinheiro com uma empresa? Não é com o lucro dela? Ah, Jean, eu quero ganhar na oscilação. Não, aí você está especulando. Você está comprando para poder vender mais caro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que ter ações pulverizado, um patrimônio, um ativo pulverizado em diversos tipos de patrimônios diferentes para você ter uma receita sobre aquilo e assim você conseguir auferir resultados, ok? Então, ações, ele é um patrimônio. Como é que você ganha com ele? Em cima dos proventos. Opa! Deixa eu apagar aqui. Em cima dos proventos que essa empresa pode lhe pagar. Então, todas as empresas podem te gerar proventos, que é a participação, a distribuição dos lucros, né? A distribuição dos lucros para os acionistas. E a gente vai ver isso um pouquinho com mais cuidado lá na frente, quando a gente falar somente das ações. Por que a gente está olhando esses produtos, esse tipo de ativo, esse tipo de patrimônio de forma diferenciada? Eu vou ser agora um pouco maçante falar novamente, justamente para quê? Para você verificar que é possível você construir patrimônio não somente com imóvel e para posterior locação. Você pode sim construir bens e direitos para você ao longo do tempo com outros tipos de produtos, como um fundo imobiliário, um canal no YouTube, um site, uma empresa e até mesmo as ações. Então aguardo você na próxima aula para a gente dar continuidade e a gente poder falar um pouquinho mais sobre os produtos aqui, os patrimônios separados e explicar um pouco mais a fundo cada um, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.